Eu nunca fui de acreditar em assombração. Sempre achei que essas histórias que o povo conta eram exagero ou coisa da cabeça de gente impressionada. Meu pai mesmo vivia me dizendo que fantasma era coisa de filme e que o medo da escuridão só existia porque a gente não sabia o que estava lá. É só ligar a luz que o medo vai embora, ele dizia. Mas o que eu vivi naquela noite na casa dos meus avós é algo que até hoje eu não consigo explicar. Nem mesmo meu pai, com toda a sua descrença, conseguiu me dar uma resposta quando contei o que aconteceu. Eu devia ter uns 14 anos quando meus pais me deixaram passar as férias lá. Era julho, tempo de colheita do milho, e eles tinham que trabalhar na cidade. A casa era simples, feita de madeira e ficava no meio de um sítio, grande, longe de tudo, daquelas que você precisa andar quase 1 hora por uma estrada de terra depois que desce do ônibus. O mato cercava tudo em volta, e, quando anoitecia, só se ouvia o som dos grilos, e vez ou outra, um cachorro latindo ao longe. Não tinha luz, elétrica direito. Só um gerador que ficava chiando no fundo do quintal e que meu avô só ligava de noite para economizar. Gasolina é cara, menino. Ele repetia toda vez que eu perguntava por que não podíamos deixar a luz acesa durante o dia. Durante o dia, a casa era até aconchegante, com o sol entrando pelas frestas da madeira, criando listras de luz no chão de terra batida. O cheiro de café feito na hora misturado com o aroma de bolo de fubá que minha avó fazia todas as manhãs dava uma sensação de segurança. Mas quando o sol se punha, o ambiente mudava. O vento batia nas árvores, as sombras se esticavam pelo chão e o silêncio, aquele silêncio pesado, parecia que estava sempre esperando alguma coisa acontecer. Minha avó sempre dizia que ali era terra velha. Ela falava isso enquanto remexia o fogão a lenha, com os olhos fixos na chama alaranjada, como se enxergasse alguma coisa naquele fogo que ninguém mais podia ver. Segundo ela, antigamente, antes do meu avô comprar o sítio, tinha uma família que morava lá e que um dia simplesmente desapareceu. Ficou só a casa e uns móveis velhos que ninguém teve coragem de mexer. Um dia o pai saiu para trabalhar na roça e não voltou. A mãe foi procurar com as crianças e também nunca mais apareceram, contava minha avó, balançando a cabeça devagar. Os vizinhos mais próximos, que moravam a quase meia légua daqui, disseram que ouviram gritos naquela noite. Mas quando chegaram, não tinha mais ninguém. Eu ria dessas histórias, chamava de causo de gente antiga, mas lá no fundo, quando a noite chegava, alguma coisa me deixava inquieto. É estranho como o escuro da roça é diferente do escuro da cidade. Na cidade, mesmo de noite, sempre tem um poste, uma luz de casa acesa, o brilho de um carro passando. Ali não. Quando o gerador desligava, era escuro de verdade, daqueles que você não enxerga nem a própria mão na frente do rosto. Era um daqueles dias abafados de verão, quando o calor parece não querer ir embora, nem mesmo à noite. O ar estava pesado, difícil de respirar, e os mosquitos não davam trégua. Já fazia quase 2 semanas que eu estava lá, e já tinha me acostumado com a rotina simples da roça. Acordar com o canto do galo, ajudar meu avô a cuidar dos animais, pescar no riacho que cortava a propriedade, ouvir as histórias da minha avó enquanto ela fazia o jantar. Mas aquela noite foi diferente. Meus avós já tinham ido se deitar, cansados da lida do dia. Na roça, as pessoas dormem cedo. Quando Deus apaga a luz do céu, a gente apaga a nossa, dizia meu avô. Mas eu, acostumado com os horários da cidade, ainda não tinha sono. Fiquei na sala lendo um gibi com a luz fraca do lampião. Era um Tex Wheeler velho, que eu tinha achado numa gaveta empoeirada. A casa estava em silêncio, só se ouvia o tic-tac do relógio de parede e o vento lá fora, balançando as folhas do abacateiro que meu avô havia plantado quando meu pai ainda era criança. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Parecia um arrastar de pés no alpendre, aquele som de chinelo batendo no chão de madeira. Levantei a cabeça, mas não vi nada pela janela. A noite estava sem lua, o que tornava tudo ainda mais escuro lá fora. Achei que era algum bicho. Ali sempre tinha cachorro, gato, até tatu passando de vez em quando. Meu avô tinha 2 cachorros, o Lobo e o Valente, mas eles dormiam no paiol, perto do milharal. Voltei a me sentar, tentando me concentrar na história em quadrinhos,
mas o barulho veio de novo, mais forte. Um passo, depois outro. Como se alguém estivesse andando muito devagar, tentando não fazer barulho. Eu senti um arrepio subir pela espinha, daqueles que começa no pé da coluna e vai subindo até a nuca, fazendo todos os pelos do corpo ficarem em pé. O gibi escorregou da minha mão e caiu no chão com um baque surdo. Me levantei devagar, sem fazer barulho. O assoalho de madeira rangeu sob meus pés e eu congelei por um instante, como se tivesse medo de ser descoberto. Fui até a porta, hesitei por um momento com a mão na maçaneta gasta. Meu coração batia, tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, abafando até mesmo o som do vento. Quando abri a porta, o vento gelado bateu no meu rosto, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, mesmo não tendo chovido naquele dia. Olhei para o quintal e juro que vi uma sombra parada perto do galinheiro. Não dava para ver direito. Era como um vulto escuro, parado. Não tinha forma definida, mas eu sabia, eu sentia que estava me observando. Fechei a porta depressa com o coração disparado, tentando me convencer de que era só ilusão da minha cabeça cansada. É só o cansaço, falei para mim mesmo, sentindo a boca seca. Ou talvez algum bicho do mato, uma raposa querendo pegar galinha. Voltei para o sofá, mas não consegui mais me concentrar na leitura. Cada barulho lá fora me fazia levantar os olhos, esperando ver algo pela janela. Depois de alguns minutos, decidi que era melhor ir dormir. Apaguei o lampião e fui para o quarto que minha avó tinha preparado para mim. O mesmo onde meu pai dormia quando era criança, segundo ela. O estranho foi que, na manhã seguinte, o galinheiro estava revirado, como se alguém, ou algo, tivesse entrado lá com violência. A porta de ripas de madeira estava arrancada das dobradiças, jogada a alguns metros de distância. As galinhas estavam assustadas, algumas até fugiram. Encontramos 3 delas no meio do milharal, cacarejando, apavoradas. Meu avô resmungou, coçando a cabeça embaixo do chapéu de palha, dizendo que devia ser algum bicho do mato. Uma onça, talvez, embora não houvesse pegadas que indicassem isso. Mas eu não estava tão certo disso. O que eu tinha visto na noite anterior não se movia como um animal. Viu só o estrago? Meu avô falou apontando para o galinheiro. Deve ser aquela onça parda que o compadre João viu semana passada lá para os lados da Tapera Velha. Será que não foi alguma pessoa? Arrisquei perguntar, enquanto ajudava a consertar a porta do galinheiro. Meu avô me olhou de um jeito estranho, como se eu tivesse dito algo proibido. Que pessoa ia vir até aqui, menino? Não tem ninguém num raio de 5 quilômetros. E para quê? Roubar galinha velha? Aquilo fazia sentido, mas não explicava o que eu tinha visto. Naquela noite, decidi deixar a porta do meu quarto trancada. A tranca era simples, daquelas de encaixar um pedaço de madeira numa argola de ferro, mas me dava alguma sensação de segurança. A cama era dura, o colchão de palha rangia a cada movimento, e o travesseiro cheirava a mofo, mesmo minha avó, tendo deixado ele no sol o dia todo. Pela janela pequena do quarto, eu podia ver um pedaço do céu, agora estrelado, sem nuvens. A lua já tinha aparecido, um quarto crescente que jogava um pouco de luz prateada no terreiro. Eu já estava quase pegando no sono, aquele momento em que os pensamentos começam a se embaralhar e a realidade se mistura com o sonho, quando o barulho voltou. Dessa vez, não era no alpendre, era na janela do meu quarto. Um som leve, como se alguém arrastasse os dedos no vidro. Mas meu quarto ficava no 2º andar da casa, e não havia árvore ou escada por perto. Segurei o fôlego tentando ouvir melhor. O coração parecia que ia pular pela boca. Eu sabia que não tinha ninguém ali. Meus avós estavam no outro quarto e não tinha mais ninguém naquela casa. Os cachorros começaram a latir lá fora. Um latido desesperado, diferente do que eles faziam quando aparecia algum animal selvagem. O som na janela continuou, agora mais insistente. Arranhões longos e lentos. Eu puxei o cobertor até o queixo, sem coragem de olhar. Na minha cabeça eu imaginava uma mão pálida, de dedos longos raspando no vidro, tentando entrar. Fechei os olhos com força, tentando repetir mentalmente as orações que minha avó me ensinou. Mas as palavras não vinham. De repente, o som parou. Fiquei deitado, imóvel, esperando que voltasse.
Os minutos passaram e nada aconteceu. Quando finalmente criei coragem para me levantar e olhar pela janela, o quintal estava vazio. Ou quase. Lá embaixo, perto do poço d'água, eu vi de novo aquela sombra. Parecia maior agora e se movia de um jeito estranho, como se flutuasse alguns centímetros acima do chão. No dia seguinte, acordei com o sol já alto. Tinha dormido mal, acordando várias vezes durante a noite, sempre com a sensação de que havia alguém no quarto comigo. Desci para a cozinha e encontrei minha avó preparando o café. Ela me olhou de um jeito diferente, como se soubesse que algo estava errado. "Dormiu bem, meu filho?" perguntou, colocando um copo de leite na minha frente. "Mais ou menos, vó. Acho que ouvi uns barulhos estranhos de noite." Ela não pareceu surpresa. Apenas balançou a cabeça e voltou a mexer no fogão. "Esta casa tem seus segredos, meu filho. Nem tudo que ouvimos ou vemos tem explicação." "Senhora já viu ou ouviu alguma coisa estranha por aqui?" perguntei, tentando não parecer assustado. Minha avó ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se devia me contar ou não. Finalmente, ela se sentou à minha frente e falou baixinho, como se não quisesse que mais ninguém ouvisse, embora só estivéssemos nós dois na cozinha. "Quando a gente se mudou para cá, seu avô não queria que eu falasse disso. Ele dizia que era bobagem, coisa de gente antiga, mas eu sei o que vi. Nas primeiras noites, eu não conseguia dormir direito. Sentia como se alguém estivesse me observando. E às vezes, quando eu olhava pela janela bem tarde da noite, via uma pessoa parada no quintal olhando para a casa. Era uma mulher, eu acho, pelo jeito do corpo, mas nunca consegui ver o rosto direito. Senti um calafrio ao ouvir aquilo. Era exatamente o que eu tinha experimentado, só que eu não tinha visto se era homem ou mulher. Para mim era apenas uma sombra." Minha avó continuou. "Seu avô dizia que era algum animal ou só minha imaginação. Mas depois que nasceu seu pai, as coisas pioraram. A criança chorava toda noite, sem parar, como se estivesse com medo de alguma coisa. Uma vez entrei no quarto e juro que vi alguém debruçado sobre o berço. Quando acendi a luz, não tinha ninguém lá." Ela parou de falar quando ouvimos os passos do meu avô se aproximando. Nesse momento, ele entrou na cozinha com as botas sujas de terra e o chapéu na mão. "Do que vocês tanto cochicham?" perguntou desconfiado. "Nada não, velho. Só contando pro menino como era a vida aqui quando a gente chegou", respondeu minha avó, levantando-se para servir café para ele. Meu avô resmungou algo que não entendi e se sentou à mesa. O assunto morreu ali, mas as palavras da minha avó ficaram martelando na minha cabeça o dia todo. Na terceira noite, o barulho mudou. Era como um choro abafado vindo de perto do terreiro, um choro de mulher ou talvez de criança. Era difícil dizer. Parecia distante, mas ao mesmo tempo parecia estar bem do lado de fora da minha janela. Eu tentei ignorar. Cobri a cabeça com o travesseiro, até liguei um radinho de pilha que tinha levado para tentar abafar o som, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei uma lanterna velha que meu avô guardava na gaveta do criado mudo e fui até a varanda. A casa estava em silêncio. Meus avós dormiam profundamente. Podia ouvir o ronco do meu avô vindo do quarto deles. O choro continuava, agora parecendo vir do lado do poço. O vento soprou mais frio do que o normal para uma noite de verão, e senti um calafrio subir pelas costas. Quando iluminei o terreiro, vi de novo aquela sombra. Estava mais perto, quase no meio do quintal. A luz da lanterna parecia não iluminá-la direito, como se ela engolisse a claridade. Mas dessa vez pude ver algo mais. A sombra tinha forma de uma pessoa, uma mulher pelo que parecia, com um vestido longo, antigo, e parecia estar carregando algo nos braços, algo pequeno, do tamanho de um bebê. Meu sangue gelou nas veias e a lanterna quase escorregou da minha mão. O choro se intensificou e agora eu tinha certeza. Era o choro de uma criança. A sombra começou a se mover na minha direção, flutuando lentamente pelo terreiro. Foi quando os cachorros começaram a uivar, um uivo longo e triste que cortou a noite como uma faca. Voltei correndo para a cama e me cobri dos pés à cabeça, como se o cobertor pudesse me proteger de algo sobrenatural. Meu corpo inteiro tremia,
e eu sentia o suor frio escorrendo pelas costas apesar do calor. Não dormi mais naquela noite. Cada estalo da casa, cada sopro do vento parecia um aviso, uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Quando o sol começou a nascer, finalmente criei coragem para sair do quarto. A casa estava silenciosa, meus avós ainda não tinham acordado. Fui até o quintal hesitante, com medo do que poderia encontrar. O orvalho cobria a grama e o ar da manhã estava fresco, como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo. Mas então eu vi. As pegadas ainda estavam lá, marcadas na terra úmida. Pegadas pequenas como de uma mulher que saíam de perto do poço e vinham na direção da casa. Mas o que me gelou o sangue foi perceber que elas não iam em direção a nenhum lugar. Elas terminavam de repente no meio do terreiro, como se quem as fez tivesse sumido no ar. Ao lado delas, havia outras marcas menores, como se pequenos pés tivessem caminhado ao lado. Pés de criança. E na terra, perto do fim das pegadas, havia algo que me fez prender a respiração. Um pequeno brinquedo de madeira, tão velho e gasto que era difícil dizer o que tinha sido originalmente. Parecia uma boneca simples, feita à mão, com marcas de queimado nas extremidades. Naquele momento, meu avô apareceu no quintal com a expressão séria. Olhou para as pegadas, depois para o brinquedo e finalmente para mim. Por um instante, pensei que ele ia negar tudo de novo, dizer que era coisa da minha cabeça ou que algum animal tinha passado por ali durante a noite. Mas em vez disso, ele apenas suspirou profundamente e disse: "Cada terra tem suas histórias, meu filho, e algumas dessas histórias não querem ser esquecidas." Ele se abaixou, pegou o brinquedo carbonizado com cuidado e o levou até um pequeno altar que ficava no canto da sala, onde minha avó mantinha algumas imagens de santos. Colocou o brinquedo ali, acendeu uma vela e fez o sinal da cruz. Nesse dia, finalmente, ele me contou o que realmente tinha acontecido naquela terra, muito antes deles comprarem o sítio. Não foi apenas uma família que desapareceu misteriosamente, como minha avó tinha contado. A casa anterior tinha pegado fogo numa noite de tempestade. A mãe e 2 crianças pequenas não conseguiram sair a tempo. O pai, desesperado, tentou salvá-los, mas também acabou morrendo no incêndio. "Dizem que foi um raio que caiu no telhado", explicou meu avô, com os olhos perdidos em algum ponto distante. Mas os mais antigos contam que o pai da família era violento, que batia na mulher e nas crianças. Alguns acreditam que foi ele mesmo quem ateou fogo na casa, num acesso de raiva, e depois, arrependido, tentou salvar a família. Mas já era tarde demais. A casa onde estávamos tinha sido construída anos depois, no mesmo terreno, usando parte das fundações da casa original. Meu avô disse que sabia dessa história quando comprou a terra, mas o preço era tão bom que ele não pôde recusar. Além disso, ele não acreditava em assombrações. Mas sua avó sempre soube, ele disse baixando a voz. "Ela sente coisas que eu não sinto. E desde que nos mudamos para cá, ela acende uma vela toda noite para as almas que partiram aqui." Fiquei mais alguns dias na casa dos meus avós, mas as aparições pararam depois daquela noite. Era como se a sombra no quintal, a mulher com seu filho nos braços, tivesse finalmente conseguido mostrar o que queria: que sua história não fosse esquecida, que alguém reconhecesse sua dor. Antes de ir embora, ajudei meu avô a construir uma pequena cerca de madeira branca ao redor do local onde as pegadas terminaram naquela manhã. Minha avó plantou rosas brancas ali e colocou uma cruz pequena, simples, sem nome. "Para que eles saibam que não foram esquecidos", ela disse, enquanto regava as mudas recém-plantadas. Até hoje, eu não sei com certeza o que vi naquela noite. Talvez tenha sido apenas minha imaginação, alimentada pelas histórias da minha avó e pelo silêncio opressivo da noite na roça. Talvez tenha sido o vento ou algum animal selvagem, como insistia meu avô no início. Mas quando visito meus avós, agora já bem velhinhos, e vejo as rosas brancas que cresceram fortes e bonitas ao redor daquela pequena cerca, não posso deixar de pensar que há coisas neste mundo que não conseguimos explicar. Meu avô dizia que era coisa do vento, mas minha avó só balançava a cabeça, como se soubesse mais do que dizia. Eu nunca mais quis passar uma noite sozinho naquela casa, porque, seja lá o que for que estava no quintal naquela noite, eu tenho certeza
ainda está lá esperando no escuro. As pessoas da região contam que em certas noites, especialmente quando o tempo está abafado e há ameaça de tempestade, é possível ouvir o choro de uma criança vindo do quintal daquela casa e ver a silhueta de uma mulher caminhando com um bebê nos braços. Dizem também que as rosas brancas plantadas pela minha avó nunca murcham, nem mesmo no inverno mais rigoroso. Meus pais nunca acreditaram na minha história. Para eles, era só a imaginação de um adolescente impressionado com as histórias de terror que os velhos gostam de contar. Mas minha avó sabe a verdade. Às vezes, quando estamos sozinhos na cozinha, ela me confessa em voz baixa que ainda ouve os passos no alpendre em certas noites e que, de vez em quando, encontra pequenas pegadas de criança marcadas no chão de terra do quintal. Eles não querem nos assustar, ela diz enquanto mexe o café no fogão a lenha. Só querem ser lembrados. E talvez seja isso mesmo. Talvez alguns lugares guardem memórias tão fortes que nem mesmo a morte consegue apagá-las. Talvez aquela família que perdeu a vida de forma tão trágica apenas queira que sua história não seja esquecida, que seu sofrimento não tenha sido em vão. Por isso, conto essa história, para manter viva a memória daquela mulher e suas crianças, para que elas saibam que alguém se importa com o que aconteceu naquela noite distante. E quem sabe um dia elas possam finalmente encontrar a paz que procuram e deixar para trás aquele quintal, aquela casa, aquelas lembranças dolorosas. Enquanto isso, as rosas brancas continuam florescendo ao redor da pequena cerca branca. E a sombra no quintal continua seu eterno caminhar, esperando ser vista, esperando ser lembrada, esperando que sua história seja contada.